eu queria falar com vocês sobre o poder do jejum e da oração nas nossas vidas. E eu meditei durante esses dias todos até quinta-feira. Só que na quinta e na sexta-feira, eu não sei explicar porquê, né? Mas eu senti no coração de falar sobre outro tema. Então, o tema que eu estava preparando já há mais de 2 semanas, meditando, buscando informações, né? Porque eu sempre fui muito abençoado com o jejum e eu queria que eu dividisse com a igreja. Mas, não sei porquê, não vou pregar sobre esse tema hoje. Espero uma outra oportunidade nós podemos falar. Mas deixo aí já o desafio para vocês, para se meditarem também, né? No jejum, na oração, já ir descobrindo, na oportunidade que eu, ou um outro irmão, ou pastor, falar aqui no altar, vocês já estão aí, bem entendidos aí, do jejum e da oração na nossa vida. Então, o que nós vamos falar então? Já que mudou o tema, o que nós vamos falar? Eu queria falar com vocês sobre um assunto que de repente ele até nos incomoda um pouco. De repente eu vou falar aqui, alguma pessoa vai até se sentir um pouco incomodada com o assunto. Porque muitas das vezes a gente acha que nós somos perfeitos demais. E dentro dessa nossa perfeição, do nosso entendimento, né? A gente acaba ofendendo pessoas, trazendo algumas inimizades, né? Agindo de forma errada. Então eu queria falar com vocês sobre o tema: assuma a sua responsabilidade, não culpe os outros. Assuma a sua responsabilidade, não culpe os outros. E para tal, nós vamos iniciar nossa palavra aqui meditando lá em Gênesis, no capítulo 3. Nós vamos ler somente o versículo 12 e o 13. Gênesis, no capítulo 3, no versículo 12 e 13. Amém? Fala assim, ó. Disse o homem. Quem disse? O homem. A mulher que me deste por companheira deu-me da árvore e eu comi. Então disse o Senhor Deus à mulher. Quem disse? Deus. Deus disse à mulher: que isso que fizeste? Respondeu a mulher: a serpente me enganou e eu comi. Amém? Pai querido e Pai amado, nós glorificamos o seu nome e agradecemos ao Senhor pela oportunidade que o Senhor nos concede de estarmos aqui essa noite, meditando na tua palavra, aprendendo um pouco mais. Nós te pedimos, meu Deus, que o Senhor venha falar nos nossos corações, que nessa noite, meu Deus, não só eu, mas os nossos irmãos que estão aqui na igreja, aqueles que não estão nos acompanhando diretamente dos seus lares, que eles estejam concentrados na tua palavra, que eles estejam concentrados em aprender mais da tua palavra, e principalmente, meu Deus, que nós tenhamos humildade para reconhecer as nossas falhas, humildade para reconhecer os nossos erros, humildade para consertar os nossos erros, e que principalmente, meu Deus, nada que a gente fizer seja sem o seu direcionamento, que o Senhor esteja em tudo, na direção de tudo aquilo que a gente for fazer, não só hoje, mas como todo sempre. Amém. Amém? Glória a Deus. Então, quem estava lá no curso de libertação financeira, que ainda era libertação financeira, né? 1, 2, 3, 4. Então os 4 aqui já conhecem essa história, mas fingem que vocês não conhecem, tá? Faz aquelas caras, que isso, beleza? Me ajuda aí, né? Então vamos lá. Eu queria começar primeiro contando essa história, porque eu acho que ela é importante. Tinha um menino, um jovem, tá lembrado, Eliane, desse jovem? Lembra?
esse jovem, ele maltratava muitas pessoas. Ele era um menino respondão, criava problema no trabalho, criava problema na escola, criava problema na família dele. Em tudo quanto é lugar que esse jovem passava, ele trazia uma dor de cabeça para a família dele. E um dia, o pai dele, já bem cansado de todo aquele processo, né, de reclamação, você já imaginou quem é pai e quem é mãe? Todo dia chegar em casa, ao que o telefone toca, já olha o número assim do serviço e fala, meu Deus, já aprontou. Olha o número da escola, meu Deus, misericórdia. Né? Às vezes é uma coisa até boa, só que já está tanto problema que a gente só consegue canalizar para o mal, não é verdade? E era assim a vida desse pai. E esse pai, né, essa mãe, já cansado, esse pai virou um dia e falou assim, meu filho, vem cá, vamos fazer um negócio. Pegou um balde cheio de prego e um martelo e deu para esse menino. E falou com ele, você vai fazer o seguinte, a partir de hoje, todas as vezes que você ficar nervoso, você vai lá na porta do seu quarto e vai pregar um prego lá. Aí o menino questionou, ele era muito questionador, questionou, não sei, mas ele aceitou. E foi. E assim foi, 1 dia, 2 dias, 3 dias, 4 dias, o menino naquele nervosismo, naquela briga, e dá-lhe prego. E a porta foi enchendo de prego, e prego, e prego, e prego, e prego. Só que passou uns dias, né, no primeiro dia ele pregou lá 50 pregos. No segundo dia, 40 pregos. No terceiro, 30 pregos. E assim foi, até acabar. Não acabar os pregos da lata, mas ele parou de ficar nervoso, ele parou de trazer problema para os pais. Só que a porta já estava lá toda cravada de prego. Aí, ele mesmo chegou perto do pai dele e falou, pai, eu não estou ficando nervoso mais. Eu nem estou pregando prego na porta mais. Aí o pai dele falou, está vendo, meu filho? Como que você é capaz? Está vendo como que você melhorou? Tem vários dias que eu não recebo, nenhuma ligação, tem vários dias que as pessoas não vêm aqui na minha porta reclamar de você. A sua mãe, tem vários dias que ela está feliz com você. Toda a sua família é feliz com você. Olha o quanto você melhorou, meu filho. Agora você vai fazer... Eu vou fazer o que agora, pai? Agora você vai fazer o seguinte, toma esse outro balde aqui e com o martelo você vai arrancar prego por prego da sua porta. O menino, de novo, sem entender nada, mas foi obedecer ao seu pai. Ele foi arrancando prego por prego. E ficou lá um bom tempo, arrancando prego da porta. Quando ele terminou, ele já feliz, que ele já tinha arrancado os pregos, ele foi lá, depois de um bom tempo, ele foi lá no pai, falou, pai, está aqui os pregos, eu arranquei todos. Aí o pai dele falou só para ele assim uma coisa, filho, a vida da gente é assim. Nós erramos, nós ferimos pessoas, assim como essa porta. Os pregos que você colocou nessa porta, você conseguiu arrancar todos. Mas olha o estado da porta. Olha como essa porta está toda detonada, toda destruída, toda acabada, toda cheia de furo, toda cheia de buraco. É assim a vida das pessoas quando você fere. É assim a vida das pessoas quando a gente age com o coração ruim. É assim a vida das pessoas quando a gente leva o mal para as pessoas. Nós podemos até pedir desculpa, nós podemos até pedir perdão, as pessoas podem até nos perdoar, nós podemos até melhorar, mas tem marcas que ficam para sempre na nossa vida. Então essa é a moral da história. Amém? Partindo desse princípio, todas as vezes que eu tenho a oportunidade, eu nunca deixo de falar com os irmãos, inclusive falei para vários irmãos aqui na igreja, em outras oportunidades também, sobre o mundo, que a gente está vivendo, e sobre o mundo, que as pessoas que a gente ama, nossos filhos, as pessoas que a gente ama, esposas, maridos, pais, mães, irmãos de igreja. Tem muitas pessoas que a gente ama, não tem? E a gente quer o bem dessas pessoas, não quer? Tudo que a gente quer dessas pessoas é o bem.
Ninguém aqui nessa igreja, eu tenho certeza que não tem um coração ruim. Eu tenho certeza que quando o pastor está orando aqui, a gente sente lá no nosso coração, né? Aquele aperto. O pastor estava falando aqui, Nepal, aí veio na minha cabeça ali a África. Quanta tristeza, né? Outros países aí que estão enfrentando situações, nós estamos falando muito da Ucrânia, mas tem vários outros países que estão em guerra. Guerras silenciosas. Torturas acontecendo o tempo inteiro. E nós temos esse privilégio maravilhoso, né, de estarmos aqui bem, em paz, seguros, depois de um feriado prolongado, depois de um churrascão no domingo. Olha que bênção. Isso é muito privilégio para nós. Quantos não têm essa oportunidade? Não é verdade? E o pastor aqui falou, há poucos minutos atrás, nesse mundo que a gente está vivendo. E eu tenho essa mesma percepção que o pastor Elton falou. A gente não precisa ir longe, dentro de Mateus Leme, né? Mateus Leme foi matéria, né, de um jornal aí que passou na televisão, de um ato ruim, um ato que não é bom para a cidade. Mas não é só Mateus Leme, é qualquer outro lugar. Eu estou falando de Mateus Leme porque a gente vive aqui. E às vezes a gente fala, nós estamos falando da Ucrânia, a gente está falando da África, nós estamos falando do Nepal, mas Mateus Leme também tem muito problema. É muito problema. Tem muitas pessoas aqui em Mateus Leme precisando de ajuda, de oração, de carinho, de amor, de atenção. Tem muitos. E esse mundo que a gente está vivendo, as pessoas estão precisando de ajuda. Se você pode ajudar, amém. E nem sempre as ajudas são financeiras, igual muitas das vezes a pessoa pensa que é tirar dinheiro do bolso. Não é assim. O pastor ucraniano pediu oração. Mesmo porque dinheiro, talvez, nesse momento, não vai fazer a mínima diferença lá para eles. Né? Porque eles nem conseguem comprar. Não é verdade? Então, e esse mundo que a gente está vivendo? E esse mundo que os nossos filhos vão viver? Como é que vai ser da agora para frente? E é com base nisso, né, que eu fico muito preocupado, porque vamos agora de encontro com o nosso tema. Muitas pessoas não estão assumindo as suas responsabilidades. Muitas pessoas não assumem o seu papel, não é perante a sociedade, é perante a sua casa, é perante a sua família, é perante o seu projeto. As pessoas planejam o seu próprio projeto, a sua própria vida, e não tem compromisso com a sua própria vida. É disso que eu estou falando. Porque muitas das vezes nós estamos aí muito preocupados, nossa, mas eu não posso fazer isso, porque a sociedade vai me cobrar isso, a sociedade vai cobrar aquilo, mas você mesmo, nós mesmos, não estamos cobrando de nós. Então, muitas das vezes, o problema não está fora, o problema está dentro de nós. É nós mesmos assumir o compromisso, assumir a responsabilidade com nós, com a nossa família. Tem muita coisa acontecendo que a gente está lá preocupado com os outros, dando opinião na vida dos outros, cuidando da vida dos outros, mas dentro da nossa própria casa tem ali um problema para ser administrado e que a gente não está administrando. É muito mais fácil preocupar com a grama do outro do que com a nossa. Mas se a grama do outro é mais verde, é porque ele está regando a grama. Se a sua grama não está verde, é porque está faltando água, está faltando adubo, está faltando você administrar a sua grama. Não é que a grama do vizinho é mais verde por acaso. É porque, de repente, ele está cuidando. De repente, ele está administrando. E você não está administrando a sua. Eu não estou administrando a minha grama. Então, é muito mais fácil eu olhar para a grama do vizinho e achar que lá é melhor do que a minha. Mas será porque a dele está melhor? Será porque a dele está mais verde? Será por quê? E é dentro desse contexto que o que mais podemos observar é exatamente isso, pessoal, essa transferência de responsabilidade.
nós não assumimos o nosso papel e querer passar a nossa responsabilidade para um terceiro. O marido querendo passar para a esposa querendo passar para o marido, o namorado passando para a namorada para o namorado, o filho passando para o pai, e vai virando aquele angu de caroço, e quando a gente assusta, está lá um problema grande, uma coisa difícil de administrar, e aí começa a complicação, começa o problema. Nada é por acaso. A gente olha uma família e fala, nossa, que família bacana, estruturada, nossa, aquela família é linda e maravilhosa, porque, olha, aposta isso, ela aposta aquilo, oxe, que bênção. Aí, ó, que você assusta, separou. Separou por acaso? Foi da noite para o dia? Chegou em casa hoje e falou, não gosto mais de você, até logo e benção, tchau, tchau? Não. Aquilo ali, ó, teve um começo. Não é? Tudo tem um começo. Há casos e casos, motivos e motivos. É difícil de discutir, mas tudo tem começo, meio e fim. Dificilmente uma coisa vai chegar e vai, a não ser que seja um acidente, a não ser que seja uma tragédia. Mas a grande maioria das coisas, elas têm um começo. E exatamente porque a gente não administra, porque a gente não assume a responsabilidade, que as coisas vão tomando uma proporção que uma hora realmente gera separação. E eu não estou falando só da separação homem e mulher, estou falando da separação do homem com Deus, eu estou falando da separação do homem com a igreja, eu estou falando da separação das pessoas que a gente ama, aquelas pessoas que a gente ora, e um belo dia a gente separa delas. Por quê? Porque começa ali um probleminha, uma coisinha pequenininha, a gente vai cultivando aquilo, vai adubando aquilo, e quando assusta, o que aconteceu? Teve a separação. E não é isso que Deus quer para nós. Deus não quer a nossa separação. Não é verdade? Deus quer que nós amemos uns aos outros. Deus quer que nós tenhamos um coração bondoso, alegre e feliz. Foi isso que Deus nos ensinou. Se a gente for olhar a passagem lá, né, quando Jesus foi crucificado, domingo passado foi Páscoa, Judas, o traidor, ele perguntou para Jesus na mesa, é eu, Senhor, que vou te trair? E o que Jesus falou? Tu dizes. Jesus já sabia que ele ia ser traído, e já sabia por quem que ele ia ser traído, mas Jesus estava lá, assumindo a sua responsabilidade, assumindo o seu papel. Qualquer um de nós levantaria da mesa e o pau começaria a quebrar. É você e vamos resolver isso agora e vamos que vamos. Não, Jesus assumiu o seu papel. Jesus assumiu a sua responsabilidade. Ele não transferiu para X, ele não transferiu para Y, ele assumiu o seu papel. E se hoje eu estou aqui, se hoje você está aqui, é porque ele assumiu a sua responsabilidade. Ele não negou a sua responsabilidade, em momento algum. E nós, às vezes, negamos a nossa responsabilidade com nós mesmos. Mas isso não é de agora. Isso é desde o princípio dos tempos. Nós vimos aqui em Gênesis, no capítulo 3, no versículo 12 e 13. Talvez essa seja a primeira desculpa, né, da humanidade. Porque quando Deus pergunta, o que aconteceu aqui? Não era para comer desse fruto. O que aconteceu? O que Adão rapidamente fez? Foi ela. Culpa dela. Foi ela. Ela me induziu a fazer errado. Aí Deus vira, né, como se fosse a gente cuidando de quando criança briga, né? Aí os irmãos, né? Aí vira, ué, e você, mulher? O que você fez? Ó, foi a serpente, foi ela lá, ó, foi eu não. Então, Adão não assumiu a sua responsabilidade. Ele comeu porque ele quis comer, ué. Ele comeu porque ele não teve responsabilidade, mas ele jogou a culpa na mulher. O que a mulher fez? Vou jogar a culpa em alguém, jogou a culpa na serpente. Isso é uma maldição, é a grande verdade. Isso vem passando de geração para geração. Nós precisamos quebrar isso. Nós precisamos dar um basta nesse negócio. Nós podemos colocar um ponto final nisso aí. Mas como? Simplesmente, é fácil. É fácil. Sabe como que é fácil? É só cada um assumir a sua responsabilidade. É só cada um assumir o seu papel. É simples assim, não tem receita, não tem nada mirabolante, não.
É só cada pessoa assumir a sua responsabilidade. Se eu assumo a minha responsabilidade, e se eu não dou margem para essas coisas erradas, para mentira, para contenda, para as coisas erradas acontecerem, para mim tem uma separação do meu irmão, uma separação da minha esposa, uma separação da minha igreja, uma separação principalmente de Deus, que morreu por mim, que não me negou. Se eu fizer a minha parte, se cada um que fizer a sua parte, a gente vai quebrando essa maldição. Porque cada um de nós fazendo a nossa parte, o que a gente está fazendo? A gente está disciplinando pessoas. Eu estou educando meus filhos dentro de um princípio cristão, vocês vão educar o filho de vocês dentro de um princípio cristão. Os irmãos, a família, vocês vão chegar em casa, vocês vão ser mais aquelas pessoas que ouvem mais, que escutam mais. Vocês vão ser tentados o tempo todo. O que o inimigo faz? O inimigo pega onde? Ele pega no nosso ponto fraco, não é? O inimigo não pega no nosso ponto fraco? Ele não sabe aonde que é o nosso ponto fraco? Ele sabe exatamente aonde é o nosso ponto fraco, não sabe? E é lá que ele vai agir. E é lá que ele vai agir. É exatamente na nossa falha. E por que nós vamos dar essa oportunidade para o inimigo vir e agir nas nossas vidas? A gente precisa quebrar essa maldição. Alguns adultos, em determinadas ações, agem feito crianças. Às vezes, quando é questionado por alguma coisa, mas por que fez isso? Ah, eu fiz isso porque Bertrano e Ciclano também faz. Eu fiz isso, aí desenterra os defuntos, porque um não sei quem fez o ano passado. Peraí, mas você está errando hoje. Aí você está jogando a culpa numa pessoa que fez o ano passado. Eu fiz isso porque eu vi lá não sei aonde. Hoje está comum, às vezes, a gente perguntar para as crianças, mas onde você aprendeu isso? Aí, eu aprendi lá no YouTuber, com aquele YouTuber XYZ. Não é? A minha menina lá em casa, a nossa fase de torcedor de time, a gente não é muito fanático, mas normalmente, a grande maioria das pessoas tem um clube de coração. Seja o Cruzeiro, seja o Atlético, seja o América, ou qualquer outro clube, E a minha filha, semana passada agora, minha esposa estava viajando a trabalho e eu fiquei com essa tarefa de cuidar dos 3 filhos, Aí eu cheguei de serviço, já era tarde, 8 horas, e dá banho em menino, e corre, arruma janta, aquele negócio todo, que é a correria. E a minha filha está lá do quarto me gritando, ela é mais impaciente, Não sei quem que ela puxou, acho que foi o pai dela. E está chamando. Eu falei, Maria, espera um pouquinho, papai está na cozinha, espera. E ela ficou uns 3 minutos me chamando, e eu nossa mãe. Pensa que não, ela deu um grito lá do quarto assim, ou você vem agora, ou a partir de hoje eu torço para o Galo. Falei, quê? Nossa, na mesma hora eu saí correndo, larguei tudo que eu estava fazendo. Que é isso, menino? Onde você tirou isso? Onde você aprendeu esse negócio? Eu falei para você vir, porque só desse jeito para você vir aqui e ver o que eu estou querendo. Aí depois, quando tudo passou, eu fiquei querendo, pensando depois, de onde essa menina tirou isso? Aí eu perguntei para ela. Ela falou, eu vi lá naquele YouTuber tal, e falou que é bom fazer isso quando as pessoas não nos atendem. Então, hoje os nossos filhos, eles têm, eles agem feito essas crianças mesmo, de não estar assumindo as suas responsabilidades. A gente precisa assumir o nosso papel, a gente precisa assumir nossas responsabilidades. Nós temos que parar com esse negócio de terceirizar a culpa. Marido, para de terceirizar a culpa para sua esposa. Esposa, para de terceirizar a culpa para os seus maridos. Vocês são um só. Vocês são um só. A palavra fala isso para a gente. É melhor os 2 do que um. Se eu tropeçar sozinho, eu talvez não tenha ninguém para me levantar, mas se eu tenho a minha esposa, eu tropecei, ela me ajuda, vamos nos erguer. Eu posso até desfolar o joelho, eu posso até machucar, mas eu tenho alguém para me dar a mão. Então é muito melhor a gente estar junto. Não, mas a gente briga. Gente, mas isso faz parte do relacionamento. O que a gente precisa, eu não vou entrar em questão de casais aqui agora, cada caso é um caso, nem vou entrar nesse mérito, que ele é até polêmico, não é verdade? Mas a gente precisa aprender a abrir mão de algumas coisas.
Nem tudo que é te falado, você tem que vir reativo, brigando, xingando. Pensa antes, conta até 10, conta até 1000 se for preciso. Vai fazer outra coisa diferente, dá uma pausa naquilo que você está fazendo, vai fazer uma comida, vai pescar, vai fazer o que quiser, mas vamos dar uma pausa. É melhor estarmos juntos. Esse negócio de ficar terceirizando responsabilidade, julgando, o marido joga a culpa na esposa, a esposa joga no marido, os filhos jogam no pai. Por que você faz isso? Porque minha mãe faz, mas peraí, a sua mãe faz, mas está errado. O seu pai faz, mas está errado. A razão dele estar fazendo errado, você tem que ter um papel diferente na vida dele. Você precisa orientá-lo, você precisa levar água, pedra, aquele negócio, né? Eu esqueci o ditado aí, água mole, pedra dura, tanto bate até que fura, coisa assim, não é? A gente precisa ficar falando. Tem coisas que não vai acontecer na nossa vida no estalo, não. Tem transformações que vão acontecer na nossa vida que demora. O que a gente não pode é desistir. Muitas coisas estão erradas porque as pessoas estão desistindo com muita facilidade. Desiste do irmão, desiste da esposa, desiste do marido, desiste da vida, desiste de tudo, desiste do seu projeto. Não pode. A gente tem que parar com esse negócio. Vamos assumir as nossas responsabilidades. O erro é meu, eu tenho que resolver o meu erro. Eu não posso vir aqui e falar que a culpa é do pastor Elton, porque ele não colocou um curso aqui para me ensinar isso ou aquilo. Eu não posso ficar dando desculpa. Eu tenho que encarar a realidade. Eu tenho que ter humildade para pedir ajuda. Se eu estou precisando, pastor Elton, eu estou precisando de ajuda. Me ajuda. O senhor pode me fazer isso? O senhor pode fazer... O que o senhor pode me indicar? Mas não terceirizar a culpa. O pior, né, que além da gente às vezes não assumir nossas responsabilidades, o que a gente está fazendo? A gente está criando filhos. O que a gente está fazendo? A gente está discipulando pessoas. Tem pessoas que estão fazendo errado, que não estão assumindo a sua responsabilidade, que não estão sendo responsável consigo mesmo, e estão discipulando pessoas. E está criando filhos dentro de casa. O que vai acontecer no futuro? O que vai acontecer? O que vocês acham que vai acontecer? Se nós somos exemplos, se nós somos a referência. Se eu estou discipulando alguém, é porque alguém confia em mim, porque eu tenho credibilidade como pai, como qualquer outra situação, que alguém olhou para mim e falou, ele pode. Aí eu não consigo administrar os meus problemas, eu não consigo administrar as minhas falhas, eu não consigo administrar nada, e eu estou administrando a vida de um irmão. Se eu não consigo administrar a minha própria vida, se eu não consigo administrar o meu relacionamento, como que eu vou administrar a vida do irmão? Como que eu vou educar meus filhos no caminho do bem, no caminho do Senhor, no caminho reto, nesse caminho aqui, ó, milenar, que há mais de 2000 anos, tudo que está escrito aqui tem dado certo, nada, ninguém tem condição de questionar nada que está escrito aqui nessa Bíblia até hoje, ninguém, podem até tentar, mas ninguém nunca provou e nunca vai conseguir provar, há mais de 2000 anos, tudo que está aqui está dando certo, e se a gente seguir tudo que está aqui, sabe o que vai acontecer com a nossa vida? Nós vamos ser felizes, nós vamos ser prósperos, nós vamos ser abençoados, a nossa família vai ser abençoada, a nossa geração vai ser abençoada, é isso que vai acontecer, é isso que vai acontecer, então basta a gente seguir, a gente já pegou tudo pronto, olha aqui, a gente não precisa de inventar nada, está pronto, gente, tem muitas coisas que a gente precisa de construir aqui, a gente não precisa de construir nada, já está pronto, é só fazer, é só seguir. Não assumir as suas responsabilidades, mentir, omitir, é a mesma coisa que a gente está plantando maldição para nós mesmos colher no futuro. Então nós não podemos andar na nossa vida inteira sem assumir o nosso papel, sem assumir a nossa responsabilidade. É como se a gente estivesse plantando uma coisa ruim para nós mesmos. Que do mesmo jeito que a gente planta as coisas boas e a gente colhe, as coisas maus também vão acontecer na nossa vida. Então, quando a gente está seguindo esse caminho, é exatamente isso que está acontecendo. Um belo dia, quando você menos esperar, as coisas vão acontecer. E nós não podemos ficar nos omitindo perante o nosso papel.
Olha o que é que fala lá em João, no capítulo 8, no versículo 44. Vós tendes por pai ao diabo, e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio, e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala o que lhe é próprio, porque é mentiroso, é o pai da mentira. Quem é o pai da mentira? O diabo. É a Bíblia que fala sobre isso, não sou eu que estou falando sobre isso, é a Bíblia. É o ensinamento milenar que nos fala sobre isso. Então, nós não podemos ficar o tempo todo, porque às vezes a história do prego, né, do menino que vai lá na porta e bate os pregos e machuca e fica para o resto da vida. Às vezes uma omissão, uma mentira, né? Às vezes não assumir o nosso papel, a nossa responsabilidade, é isso que a gente está fazendo. A gente está cavando a nossa própria cova. A gente está cavando um buraco para a gente mesmo cair. E se a gente não tomar um conserto, se a gente não prumar na nossa vida, se a gente não endireitar, uma hora a gente cai. Quantos de vocês aqui conhecem pessoas que seguiram o caminho errado? Que muitos de vocês, inclusive, tentaram ajudar. E que por algum motivo não teve jeito. E hoje a pessoa está num caminho ruim, em uma situação difícil. E se tivesse escutado, cavou a própria cova. Muitas das vezes, ou na grande maioria das vezes, as pessoas cavam a sua própria sepultura. E depois vai continuar a terceirizar a responsabilidade. Eu estou nessa situação difícil porque a culpa é do ciclano, porque a culpa é do Bertrano. Mesmo na situação difícil, mesmo dentro da cova, não assume responsabilidade, não assume o seu papel. Quantas pessoas estão vivendo dessa forma? Aprisionados nessa situação? Quantos? Vocês conhecem algum? Eu conheço. O erro, ele é humano, sim. Mas até quando nós vamos viver com essa desculpa? Até quando nós vamos pegar os versículos e transformar eles para a nossa necessidade? Até quando nós vamos pegar os ditados populares e ficar a vida inteira escondido atrás desse negócio? O erro é humano, sim, o erro é humano. Inclusive, eu vou falar com vocês um negócio. Eu já errei hoje. E eu acredito que vocês também devem ter errado. A grande diferença do erro, sabe qual que é? É quando vocês erram no sentido de prejudicar alguém. Quando vocês erram no sentido de prejudicar vocês mesmos. Errar, a gente pode errar. O que a gente não pode é realmente persistir no erro. O que a gente precisa é fazer uma análise dos nossos próprios erros. O que é que eu posso fazer para corrigir? O quê? Muitas das vezes, nós não estamos assumindo o nosso erro. E a grande diferença é assumir os nossos erros. Nós podemos errar, mas se você partir do princípio que quando você errar, você não vai terceirizar a sua responsabilidade para o seu marido, para a sua esposa, para o seu pai, para a sua mãe, para a igreja, se você não seguir esse caminho, você já está partindo do princípio da mudança, assumindo a sua responsabilidade, assumindo o seu papel. O erro, ele vai existir. O grande X da questão é você assumir as suas responsabilidades e não terceirizar os seus problemas para os outros e querer a correção. Tem muitos irmãos vivendo aí num mundo que ele não existe. E a gente sabe que o mundo está muito mudado. Foi outra fala do pastor aqui. A Sara chegou de viagem essa semana, estava trabalhando em São Paulo, e ela chegou aqui horrorizada com algumas situações que ela viu. E às vezes nós estamos aqui vivendo no nosso mundo, né? No nosso círculo, tem tanta coisa do arco da véia, tanta coisa cabulosa acontecendo próximo de nós, que a gente nem sabe, mas uma hora mais cedo ou mais tarde isso vai chegar perto de nós. E a gente tem que estar preparado.
para poder conviver com todas essas situações, para conviver com muitas coisas que estão acontecendo, que estão sendo empurradas goela abaixo, muitas coisas que eu não concordo, muitas coisas que vocês não concordam, mas elas estão acontecendo e elas vão continuar acontecendo. Essa é a pior notícia. A pior notícia é essa, porque infelizmente a tendência é de piora. E a gente precisa entender isso. Não dá para a gente viver numa redoma, né? Igual aquele pai, aquela mãe que quer criar uma criança pequena dentro de uma bola de cristal. A gente não cria as crianças para ficar a vida inteira do nosso lado. Quem dera se eu pudesse. Quem dera se eu conseguisse fazer isso com meus filhos. Eu queria, mas é bom para eles? Eles vão precisar de viver a vida deles, eles vão precisar de escutar não, eles vão aprender, ter que ter responsabilidade com as coisas, eles vão precisar de assumir as suas responsabilidades. Não vão precisar? Eles vão precisar. E muitas das vezes, o que eu estou falando é exatamente isso, porque a tendência é uma tendência de piora. Quantas coisas ruins estão acontecendo? Quantas? Milhares. E é o que eu disse, isso vai chegar na nossa porta, isso mais cedo ou mais tarde vai fazer parte do nosso convívio. É quando começou o Covid, ele começou do outro lado do mundo. E a gente ficou aqui esperando, até que um belo dia nós escutamos assim, tem um caso lá em Itaúna. Aí Mateus Leme todo estremeceu. Todo mundo começou a ficar preocupado. Não sei se vocês lembram que foi assim que começou tudo, não é? E quando teve o primeiro caso aqui em Mateus Leme, aí sim, todo mundo de novo uriçado, não foi? E é exatamente isso que vai acontecer, gente. Ontem foi o Covid, amanhã vai ser outra coisa, depois da manhã vai ser outra coisa. Elas vão chegar. Elas vão chegar. O tempo vai passar, se você fizer, se você não fizer, o tempo vai passar de qualquer jeito. E as coisas vão acontecer. E a gente precisa estar blindado. De novo, o pastor também falou isso aqui hoje. É corpo, espírito, alma, tudo tem que estar estruturado, tem que estar firme, porque nós não sabemos a hora que a gente vai precisar de usar a nossa armadura. Então a gente tem que estar todo mundo muito bem estruturado. E um grande princípio de tudo isso é assumir as nossas responsabilidades. Porque se eu assumo as minhas responsabilidades, eu estou ficando um cara, vamos lá, casca grossa, vamos dizer assim. Não vai ser qualquer coisinha que vai chegar perto de mim, que vai me bater e eu vou cair. O grande problema é esse, que às vezes a pessoa está vivendo, não assume a sua responsabilidade, vai vivendo nesse mundo que não existe, nesse mundo de fantasia, aí quando chega o BO, pronto, não dá conta de ficar em pé. Aí, a palavra da moda, depressão. Aí vai chegando e as coisas vão acumulando na nossa vida. É assim que acontece. Se você não lidar com a situação hoje e resolver, amanhã você vai ter 2 para você resolver, depois de amanhã você tem 3 e aí vai embora. Então a gente precisa assumir as responsabilidades, de modo que quando nós formos desafiados, quando a gente for testado, a gente consiga ficar de pé. Porque muitas pessoas caem exatamente por isso. Não assuma sua responsabilidade. É exatamente isso que tem acontecido. E continua terceirizando problemas. A gente continua igual criança. Eu falei aqui anteriormente, e de novo, a gente continua igual a criança. Brincando de casinha. Acreditando em qualquer coisa que as pessoas nos falam. E vai para as redes sociais, ostenta, coloca lá uma vida que não existe. Comi um sushi, postei. Comi um churrasco, postei. Fiz não sei o quê, postei. Postei. Está tudo lindo e maravilhoso. Todo mundo olha e fala, nossa, que show. Mas na verdade não é aquilo. Se ilude. Aí é o que eu acabei de falar, as pessoas estão sabotando quem? Elas mesmas. Ela está colocando ali para todo mundo ver uma vida que ela não vive. Ela não está assumindo a sua responsabilidade.
Às vezes o casal separa, né? Nós falamos aqui um dia desses, vocês lembram? Às vezes a patroa lá nunca foi na academia, separou, no outro dia está na academia. O marido às vezes está lá barrigudão, né? Não quer malhar, não quer nada, não quer fazer uma caminhada, não quer nada. Separou, no outro dia está lá na academia. Por que a gente não faz isso antes das coisas acontecerem? Por que a gente não faz isso para preservar o nosso relacionamento? Por que assim que separa a gente faz? Eu estou dando esse exemplo, eu poderia dar outros, vários exemplos. É porque a gente não assume a nossa responsabilidade na hora certa. É porque a gente espera o problema chegar para querer assumir a responsabilidade. É porque às vezes a gente vai viver um mundo que não existe, a gente está brincando de casinha. Não é verdade? Vocês há de conver comigo que isso acontece. Que eu não estou falando nada que não seja da realidade humana. Essa semana, coincidentemente, eu estou falando aqui, eu vi lá um amigo, né? Ele colocou lá no status dele assim: não sei por que as coisas estão dando errado na minha vida. Ele escreveu desse jeito. Não sei por que as coisas não estão dando certo na minha vida. Agora deixa eu contar só uma curiosidade para vocês. Ele afirma que não sabe por que as coisas estão dando errado na vida dele. Agora olha o absurdo. Eu sei por que as coisas estão dando errado na vida dele. A metade do planeta Terra sabe por que as coisas estão dando errado na vida dele. Mas ele afirmou no status dele que não sabe. Sabe por que está dando errado na vida dele? Simples. Ele está cometendo adultério. Ele está bebendo. Ele está fumando. Ele está fazendo tudo de errado. E ele fala que não sabe por que as coisas estão dando errado na vida dele. Ele postou no status deles lá, não sei, para as pessoas ir lá e comentar: oh meu Deus, tadinho, coitado, para de beber, para de trair sua esposa, para de fumar, para de ir para a noitada, para de fazer coisa errada. Você vai ver como é que você vai ter conserto na sua vida. Você vai ver como é que as coisas vão melhorar. Aí você vai mudar o seu status. Agora, enquanto você continuar fazendo coisa errada, realmente as coisas vão dar errado na sua vida. Você está cavando a sua cova, você está cavando a sua sepultura, e você quer o quê? Aí você está achando que escrever lá no status vai resolver? Você está achando que só das pessoas ir lá, porque tem gente que foi lá e falou: ô meu filho, coitado, as coisas vão melhorar, fica assim não, você não merece isso. Ué, a esposa merece ser traída. Ah, mas ela está errada, peraí. Uma coisa, outra coisa, outra coisa. Vamos tratar cada coisa no seu devido lugar. Não é? É muito fácil a gente continuar, não assim, ele tem que assumir, essa pessoa que eu estou falando, que inclusive é meu amigo, né, nós já marcamos até um bate-papo essa semana, eu vou falar isso para ele: assuma o seu papel, meu amigo, vira homem, assuma a sua responsabilidade, começa a fazer as coisas certas, você vai ver como é que a sua vida vai começar a consertar, vocês vão ver como é que rapidinho você muda o seu status. Assume seu papel, só isso, você só precisa de fazer isso e mais nada. Assume o seu papel, tudo vai mudar na sua vida. E é assim que as coisas acontecem, não só na minha vida, mas na vida de qualquer um que está aqui. Enquanto eu não assumia a minha responsabilidade lá no passado, de muita coisa errada que eu fiz, porque eu não sou perfeito também não, já errei, já fiz muita coisa que eu não devia ter feito, muita coisa. Só que a gente precisa ter conserto com Deus em primeiro lugar, depois com a gente mesmo. Onde que eu estou errando, assuma a sua responsabilidade. Desde quando eu passei a assumir minha responsabilidade, a minha vida mudou. Desde o dia que eu parei de colocar a culpa no Ciclano ou no Bertrano, a minha vida mudou. E é assim a vida de todo mundo. A vida de todo mundo pode mudar desde que você pare de terceirizar a sua responsabilidade. O problema é seu, o problema não é meu. Você precisa resolver o seu problema. Você precisa tratar o seu problema. Mas como que eu faço isso? Primeiro, faça um conserto com você. Eu não sou a melhor pessoa para falar para ninguém. Assim como vocês também não podem falar para mim quais são os meus erros. Eu sei dos meus erros. Eu preciso de consertar. Agora, se eu preciso da ajuda do irmão, se eu preciso da ajuda do pastor, é eu que tenho que procurar também.
Eu tenho que assumir a minha responsabilidade. E muitas pessoas não estão fazendo isso. Deus, Ele não está preparando uma bênção para você. Muitas das vezes a gente acha isso. É o contrário, é você que está sendo preparado para a bênção. É eu que estou sendo preparado para receber a bênção. O tempo inteiro na nossa vida, nós estamos sendo preparados. E a gente precisa, muitas das vezes, passar por esse conserto. Muitas das vezes a gente não está preparado para assumir tal responsabilidade. A gente vai lá, mete a cara e faz. O que acontece? Quebra a cara. Não acontece isso muitas das vezes? A gente fazer as coisas erradas? Aí depois o que nós fazemos de novo? Vamos lá, vamos terceirizar a responsabilidade. Eu fiz errado porque o Mateus lá, ele me induziu. Eu conversei com ele 5 minutos, ele falou um negócio comigo lá, a culpa é dele. A culpa é sua, viu, Mateus? Agora o problema vai ser seu. Não vai ser meu mais não. A gente quer fazer isso. A gente quer assumir, quer julgar o problema para o outro. Sendo que o problema é nosso. A decisão é nossa. A gente precisa tomar esse conserto. A gente precisa assumir a nossa responsabilidade. Amém, irmãos? Então, nós estamos sendo preparados. Agora, como que eu posso receber uma bênção na minha vida se eu não vou conseguir administrá-la? Como que eu posso receber a bênção na minha vida se eu não estou assumindo as responsabilidades? Como que eu posso? Vocês acham que isso vai dar certo? Vocês acham que no momento a gente vai conseguir tocar as coisas para frente? Vocês acham que a gente vai conseguir ter resultado? A gente não vai conseguir fazer as coisas acontecer. Então a gente precisa estar preparado. É isso que a gente precisa. E nós vamos crescer, gente, de qualquer jeito. Nós vamos ficar mais velhos, não vai? Às vezes vocês já pararam, né? Vocês já estão nessa fase que eu estou, de parar e começar a refletir e falar, nossa, já estou com tantos anos, o que eu fiz? O que eu posso fazer? Como que eu vou fazer? Principalmente quem é pai e quem é mãe, não é? Você já começa aí, você já está pensando no futuro do filho, da filha, o que eu vou fazer, o que eu não vou. Não é assim que funciona? Então, assim, a gente vai passando de fase. Só que, às vezes, a gente deixa para tomar algumas decisões muito tarde. E muito melhor é o fim das coisas do que o começo delas. Pensa comigo. O pastor passou aqui sobre o projeto Neemias. A princípio, quando está passando aqui no telão, o que a gente enxerga? Terra, buraco, madeira. Resumindo, a gente enxerga bagunça. Ao olhar de muitos, bagunça. Ao olhar de muitos, projeto. Essa é a diferença. Um pode enxergar bagunça, outro pode enxergar projeto. Outro pode olhar ali e enxergar crianças participando do culto naquele local. Outros podem enxergar curso para a população de Mateus Leme, não só para a igreja. Então, assim, nós podemos olhar para a imagem e pensar várias coisas. Mas muitos olharam e viram, não, que bagunça, buracada, um monte de madeira esparramada, será que eles não juntam esse negócio aí, não? Muitos podem pensar assim. Não pode? Só que, o que vai ser melhor? O começo, esse monte de buraco, esse monte de madeira, esse monte de coisa, ou o fim? O dia que o pastor chegar aqui e perguntar, quem está feliz com o projeto Neemias? Quem está feliz que as crianças estão todas aqui atrás estudando? Quem está feliz que domingo já vai começar o Exudes lá no local? Quem está feliz? Vai ser um dia de festa, vai ser um dia de alegria, né? Vai ser uma bênção, todo mundo vai ficar eufórico. Por quê? Porque eu estou ajudando, porque vocês estão ajudando em oração, com o dízimo, com oferta. Todos nós estamos colaborando. E melhor é o fim. Quando a gente vê tudo isso pronto, tudo isso acontecendo, o fim vai ser melhor. Mas a gente precisa preparar esse fim. Assim como essa obra, ela está tendo esse início feio, buraco para tudo quanto é canto, sujeira,
mas faz parte do processo. Não tem como fazer a obra sem fazer aquilo. É o início. É assim a nossa vida, irmãos. Muitas das vezes vai ter buraco, vai ter sujeira, vai ter madeira, vai ter tudo esparramado. Mas a gente precisa continuar furando, a gente construindo, para que a gente possa ver o fim. Tem muita gente que quer pular essa fase, não quer ver o fim das coisas acontecer. Está querendo adiantar todo o processo. E não dá. Não tem um passe de mágica para chegar aqui e colocar todo o prédio pronto e as coisas tudo acontecendo do jeito que está passando aqui na minha cabeça e do jeito que está passando na cabeça de vocês. Essa é a nossa vida. A gente precisa passar por esse processo. E o principal de tudo isso continua sendo assumir a nossa responsabilidade. Se eu pego a obra e falo, se o pastor não toma frente e fala, vamos fazer, porque ele é o líder da igreja, o projeto Neemias estava no papel. Aí vocês vão conversar com ele, pastor, não precisava de um local para essa igreja, eu tenho um projeto aí, só. Está na minha cabeça que já tem uns 10 anos. Resolve alguma coisa? O projeto na cabeça do pastor? Não, mas daqui uns anos, 1 ano, 2, talvez menos, né? A gente vai estar colhendo esses frutos. E é assim a nossa vida, gente. A gente precisa ter essa paciência de começar a fazer as coisas. Muitas das vezes a gente não está assumindo a nossa responsabilidade por isso, porque a gente não quer passar por o processo. A gente não quer passar por essa preparação. A gente está querendo que as coisas aconteçam, no estalo. Não vai. Não dá. Precisa de passar pelo processo. Então, para que a gente tenha um fim bacana, a gente vai ter que projetar tudo isso. E o papel principal em tudo isso é assumir as nossas responsabilidades. É preciso ter resiliência, ou seja, é preciso saber passar pelos processos de frustração. A Bíblia fala, o dia mau existe para mim e para vocês. Nós estamos aqui hoje felizes, mas amanhã nós podemos ter um problema, e a gente precisa ter resiliência para passar por isso. Se no primeiro problema que você tiver, você se entregar, se você não tiver blindado, se a sua armadura não tiver forte, como é que as coisas vão acontecer? Então a gente precisa ter resiliência para poder passar pelas dificuldades, para poder passar pelos problemas. E o princípio de tudo isso é assumir responsabilidades. Prova. Sabe o que eu faço comigo sempre? Eu me autodesafio o tempo inteiro. Se a pessoa falar que eu não consigo, aí principalmente, eu tenho a mania de querer provar que eu consigo. Mas não é que eu estou querendo provar, não é para os outros, não. Eu só pego aquilo ali como motivação. Eu quero provar para mim mesmo. Eu quero provar para mim mesmo que eu posso, que eu sou capaz, que eu sou dono das minhas vontades, que eu posso dominar, que eu posso tomar a decisão certa, que eu não preciso tomar a decisão errada na minha vida, que eu não preciso ir para a rede social e ficar querendo arrancar lá consolo, sendo que o erro é meu, sendo que é eu que estou fazendo coisa errada, sendo que é eu que estou tomando decisão errada. Então, o grande X da questão, em primeiro lugar, é provar que eu posso me dominar. Eu posso tomar a decisão certa. Esse é o grande princípio de tudo. A gente precisa tomar a decisão certa na nossa vida. A gente precisa ter princípio, porque sentimento passa. Princípios não, princípios são eternos. Os princípios ficam cravados na nossa vida. Então a gente precisa ter princípios de vida, não só sentimentos. Eu falei de clube, de time, vou dar um outro exemplo. Há pouco tempo atrás o Cruzeiro foi rebaixado, Série B, não foi? Atleticano aí tudo sabe, né? Sabe, né? O cruzeirense principalmente, não é verdade? O que aconteceu quando o Cruzeiro foi rebaixado? 9 milhões de torcedores, o que eles falaram? Nunca mais eu vejo um jogo do Cruzeiro. Nunca mais eu compro uma camisa desse time feio, que eu não sei o que. O que acontece? Os mesmos 9 milhões que falou, continuam de novo, torcendo para o Cruzeiro. É sentimento, não é princípio.
Entende? Ontem o Cruzeiro jogou mal, ficou brabo ontem, hoje já está com a camisa na rua. É sentimento. Não é princípio. O que a gente precisa é ter princípios. Sentimentos vão passar, princípios não. É isso que a gente precisa ter na nossa vida. A sua casa, ela precisa não ser apenas um lar, mas ela precisa ser um altar de adoração. Amém? Amém? A nossa casa precisa ser um altar de adoração a Deus. Um altar de adoração. Aonde o pai ora para a esposa ora para o marido, o filho ora para o seu pai, filha para sua mãe. Mas eu não sei orar. Começa a aprender. Fala algumas palavrinhas. Pai, cuida da minha mãe para mim, por favor. Meu Deus, cuida do meu pai para mim. Ele foi trabalhar, o serviço dele é tão perigoso. Ele trabalha lá na pedreira, toda hora estouram as bombas lá, eu fico preocupado. Cuida dele para mim, meu Deus. Ele trabalha com eletricidade. Cuida dele, Senhor. Então, começa a pegar as coisas que você vive e começa a pedir a Deus para tomar conta. Ô pai, cuida do meu pai. Ele está envolvido numa situação ruim aí, eu não queria que mal nenhum acontecesse na vida dele. Me ajuda, Senhor. Começa a orar para sua mãe. Filhos, para seus pais, pais para seus filhos, para as pessoas que vocês amam, começam. Então a sua casa, ela precisa ser aí um altar de adoração, sabe por quê? Onde você e a sua família assumam as responsabilidades. Porque se está todo mundo em oração, dificilmente as pessoas não vão negar as suas responsabilidades. Se você está com o coração temente a Deus, se você está buscando do Senhor, eu acredito, né, que você vai estar assumindo as suas responsabilidades. Porque para mim isso é um princípio, né? É um princípio, adorar o Senhor, e se eu adoro o Senhor, eu não posso fazer as coisas erradas. Eu não posso seguir um caminho errado se eu adoro o Senhor. Eu não posso vir aqui pregar uma coisa e ali fora fazer outra. Não é um princípio. Então, quando a gente seguir princípios, quando a gente assumir as nossas responsabilidades, a nossa família vai viver em paz. Vocês vão viver em paz. Os filhos vão viver em paz. Então, o princípio de tudo, gente, é assumir responsabilidade. Assumam a responsabilidade. Porque se você assume as suas responsabilidades, eu creio, em nome de Jesus, que a nossa vida terá um rumo diferente. Amém? Glória a Deus. Vamos ficar de pé?